está aqui para mais um evento da- das comemorações da celebração dessa Semana da Água, que acho que é mais um momento também de buscar a conscientização, a difusão de informações que ajudem na preservação, na conservação da água e no uso racional, principalmente pensando em gerações futuras e a água como fator de desenvolvimento, de importância para a saúde, preservação dos ecossistemas. Enfim, hoje nós começamos o evento da tarde com um lançamento, uma inovação que a APAC traz através de uma parceria que foi estabelecida com a UFAL, Universidade Federal de Alagoas, através de um convênio com recursos do Progestron, que é o Programa Nacional de Consolidação das instituições de gestão de recursos hídricos no país. O programa é financiado e coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e os recursos são liberados desde que sejam cumpridas metas pré-estabelecidas pelo programa, e o Estado, cada órgão gestor estadual pode fazer suas escolhas de onde investir o recurso, desde que seja de fato para fortalecimento, para consolidação do sistema de gestão. A APAC, como é o órgão do Estado de Pernambuco responsável pela implementação dos instrumentos de gestão, além de outras atribuições que foram incorporadas a essa missão, mas um dos instrumentos da política, como todos sabem, é a outorga de direito de uso da água. E o Estado de Pernambuco já pratica a outorga, né, já tem esse instrumento desde a criação da política nacional e a política estadual, em 1997, e ao longo desses anos, esse instrumento vem sendo aprimorado. A PAC foi criada em 2010 e hoje nós temos uma gerência de outorga e cobrança. O gerente é o Clênio Torres, que vai se apresentar daqui a pouco. E ao longo, desde a criação da PAC, nós buscamos incorporar ferramentas que garantam não só a questão da análise técnica, mas também agilidade no processo de análise de outorga, que é um processo que demanda muito tempo. E nós sempre tivemos a má fama de acumular processos aqui na PAC. Mas eu digo isso hoje com muita leveza, porque a gente nunca deixou de buscar a eficiência, sem esquecer o lado do rigor técnico, né, que é necessário. Então, acho que esse é um momento especial para a PAC, para o Estado de Pernambuco. Essa parceria foi iniciada o ano passado, e eu tenho a grata satisfação de dizer que, assim, num momento que tanto que a ciência é tão questionada, nós trazemos aqui um exemplo de como a ciência que é produzida na academia, a inovação, ela pode chegar na ponta de um serviço para o cidadão. Né? O cidadão que entra com um pleito de outorga de águas superficiais, e a gente tem dentro da agência, do órgão que executa a política, uma ferramenta que garante o rigor, como eu falei, todas as questões técnicas que estão envolvidas de balanço hídrico, mas que permitem agilidade na análise do pleito. Então, eu agradeço mais uma vez a parceria, a profícua parceria com a UFAL, foi uma excelente experiência, principalmente porque o produto ele não veio pronto, ele vinha de uma utilização prévia pelo grupo de pesquisa da UFAL, mas ele foi customizado para o uso na PAC. Então, houve um processo de integração durante todo o desenvolvimento da ferramenta para que ela fosse customizada. Na verdade, a ferramenta é baseada no modelo hidrológico, no modelo chuva-vazão, como vai ser explicado, mas ela foi customizada aí para considerar a divisão hidrográfica, para considerar todas as características que são importantes na análise do pleito. Então, quem vai fazer a primeira apresentação é Clênio e depois o professor pesquisador Carlos Roberto Fragoso Júnior.
vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Bem, boa tarde a todos. Para a gente ganhar tempo, na verdade, eu acho que a doutora Suzana já colocou todas as vantagens, tanto do ponto de vista técnico, né, quanto do ponto de vista institucional. O que eu posso acrescentar aqui é que foi extremamente gratificante essa experiência que nós tivemos com a UFAL e que ela sirva tanto para a gente como para os outros como referência, né, de como um convênio pode ser produtivo e de como um convênio pode resolver problemas de forma econômica, de forma rápida e que viabiliza os interesses tanto do órgão público como, que não deixa de ser um órgão público, como da universidade, mas do ponto de vista de academia, como a doutora Suzana colocou. Então, eu queria aqui agradecer a Carlos Roberto, agradecer à Universidade Federal de Alagoas, tá certo? Essa parceria que nós tivemos, que foi extremamente edificante. Estamos acabando, não terminamos ainda. Ainda temos, graças a Deus, alguns meses para a gente melhorar o que já está praticamente pronto, tá certo? Então, esse lançamento aqui, para mim, eu posso dizer que nos 20 e poucos anos que eu tenho de experiência dentro do Estado, foi um dos melhores projetos que eu fui gestor. Eu posso afirmar isso sem a menor sombra de dúvida e espero que isso se repita, tá certo? Então, para não alongar muito e garantir um tempo maior aí para o Dr. Roberto, eu passo a palavra para o Roberto para apresentar o sistema propriamente dito. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer pelas palavras da professora Suzana, do Clênio, que a gente, ao longo desse ano, a gente teve uma estreita relação de parceria, como já foi falado, e o desenvolvimento dessa ferramenta não seria possível, sem essa relação estreita que a UFAL teve com a PAC ao longo desses 12 meses de convênio. Como a professora Suzana falou, chegamos com a ferramenta pré-desenvolvida, mas ainda não estava na sua forma operacional, e a PAC acreditou no projeto, acreditou que aquela ferramenta poderia trazer uma maior eficiência e uma maior agilidade para os procedimentos de pleitos de outorgas, principalmente no que tange as questões da análise técnica, que nosso foco foi exclusivamente na etapa de análise técnica para tentar agilizar e tornar esse processo de análise técnica com menos incertezas e mais agilidade. Esse foi o nosso objetivo. Queria falar que essa parceria, a ferramenta que foi desenvolvida durante esse convênio, tudo que existe hoje na ferramenta é fruto de muita discussão. Desde o terceiro mês de convênio até o último mês de convênio, foram feitas diversas reuniões às vezes a cada semana, a cada 15 dias, para tentar customizar da melhor forma possível e atender os pleitos dos técnicos que fazem a análise de outorga na PAC. Então esse era o nosso grande objetivo, era entregar a melhor ferramenta possível para que eles pudessem trabalhar e fazer análise de todos os pleitos. Eu vou fazer uma apresentação rápida, sucinta, apresentando puramente o sistema. Eu acho que a melhor apresentação que a gente pode fazer no momento não são 2, 3 slides, e sim a ferramenta funcionando, para vocês visualizarem, ter uma noção do que ela é e o que ela é capaz de fazer, e o que é que os técnicos do setor de outorga eles podem fazer com essa ferramenta. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Não sei se vocês estão visualizando aí a minha tela. Tudo bem, então estão visualizando? Só queria uma confirmação. Tá, vamos lá então. Sim, Roberto. Então essa ferramenta, a gente nomeou ela de Sistema Integrado para a Gestão de Águas. O Sistema Integrado para a Gestão de Águas é bem além do que um sistema de suporte à decisão para análise dos pleitos de outorga na sua fase técnica. O Sistema Integrado de Gestão de Águas, ele é composto por vários módulos, inclusive esse módulo que eu vou apresentar para vocês, que é o módulo da análise
né, o módulo de suporte à decisão de outorgas superficiais. Mas existem vários outros módulos. Quem quiser conhecer um pouco mais do sistema, existe um site do sistema onde todos os módulos são apresentados, inclusive explica um pouco sobre o funcionamento, tem alguns vídeos tutoriais de como é que se usa o sistema, e o sistema ele pode inclusive ser baixado para qualquer pessoa, só que o módulo de outorgas, para análise de outorgas, ele é exclusivo para a PAC, porque ele foi customizado. Com licença, Carlos Sim. Gilberto, tua apresentação não está sendo exibida no YouTube. Ser baixado para qualquer pessoa. Vou tentar compartilhar de novo aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha apresentação? Minha tela? Dá pra ver minha tela agora? A gente consegue aqui ver sua projeção, Roberto. Enquanto sugestão, se Érica conseguir alterar o layout, eu acho que talvez ele fique dinâmico, porque a gente tá vendo só você no YouTube. Não, Dá pra ver minha tela agora? só está aparecendo uma tela branca, Carlos. É o sistema. É o sistema. É o sistema, é o sistema. Vocês estão vendo aí essa telinha aqui? Sim. Isso é a ferramenta. Essa é a ferramenta, Érica. Uma tela branca. É o sistema. É o Eu acho que o que não passou foi o restante, Carlos. Aqueles histogramas que estavam coloridos. Eu creio que ali tá. não estava passando. essa telinha? Entendeu? Tá bom, então vou continuar aqui, tá bom? Posso continuar? Bom, vamos lá então. O sistema de suporte de decisão para outorgas superficiais, Carlos Gilberto, Sim. já começou a aparecer a tela, tá? tá? Ok, perfeito. Bom, então esse é o sistema de suporte de decisão de outorgas superficiais e ele foi desenvolvido, Ok, pode continuar. na base onde todas as informações estão armazenadas num único banco de dados, e os técnicos eles podem, através de uma autenticação, ter acesso a todo o banco de dados com todos os projetos que foram construídos para o Estado, né? Então a gente definiu que os projetos seriam delimitados por bacia hidrográfica. Então, para cada bacia hidrográfica, teria um projeto para análise do balanço e dos pleitos de outorgas. Ok? Então, através de uma autenticação simples, não precisa se autenticar para ter acesso ao módulo de outorgas. Então, os técnicos da APAC têm essa autenticação, e o sistema, então, ele abre opções para fazer análise dos balanços das outorgas superficiais. Certo? Uma coisa importante a falar aqui sobre o sistema é que o sistema ele foi todo baseado em um ambiente SIG, que é um Sistema de Informações Geográficas. Então, antes de tudo, do sistema de suporte de decisão de outorgas, a base desse sistema de suporte de decisão de outorgas foi desenvolvida por trás de um SIG, né, de um Sistema de Informações Geográficas, como, por exemplo, alguns exemplos, né, de SIG, comercial e livre, que a gente conhece, o QGIS, o ArcGIS. Esse sistema também ele é um SIG completo com ferramentas de geoprocessamento aqui na caixa de ferramentas, com a operação de vetores e rasters, com a parte de pré-processamento exclusivamente com relação aos módulos de hidrologia. Então toda essa parte aqui é livre.
Então, quem quiser usar o sistema, essa parte referente ao sistema de informações geográficas, é só baixar através do site e começar a usar. Não tem nenhuma restrição, não precisa ter acesso, né, ao login e senha para usar toda essa parte de SIG. Esse sistema ele é livre, né? Essa parte é livre, então vocês podem usar e trabalhar com rasters e vetores. Mas especificamente com relação aos projetos, referente aos balanços das bacias hidrográficas, né, com relação às outorgas superficiais, como eu falei para vocês, cada bacia hidrográfica tem o seu projeto. Eu vou abrir um aqui, então eu estou observando, né? Vocês estão observando os projetos que existem cadastrados aqui, produzidos pelos técnicos da APAC. Então foi feito o treinamento, né, ao longo de vários meses, onde cada técnico ele foi habilitado a criar um projeto do zero para a sua bacia. Então o sistema deu autonomia para que eles conseguissem, né, fazer o recorte da bacia, importar as outorgas, fazer a modelagem chuva-vazão, colocar as disponibilidades em cada trecho de rio. Então tudo isso o sistema ele oferece como ferramentas para que os técnicos eles possam construir os projetos do zero. Ou seja, a gente não está integrando para vocês uma caixa preta, onde não existe possibilidade de adaptar o sistema. A gente entrega à APAC hoje um sistema onde o técnico ele é totalmente autônomo a ponto de criar o seu projeto para qualquer outra bacia hidrográfica do estado de Pernambuco. Eu vou mostrar um exemplo hoje, que é a bacia do Sirinhaém, que foi desenvolvida aqui pelo Marcos, pelo técnico Marcos. Eu vou abrir o projeto aqui, tá? Então ele vai lá no servidor, ele está fazendo uma requisição, baixando todos os dados geoespaciais e também as informações referentes às outorgas que foram cadastradas nesse projeto especificamente, tá? Então o projeto está carregando. Pronto, o projeto já foi carregado, a gente já observa aqui todas as outorgas que foram cadastradas no sistema, cada outorga, né, com diversos dados com relação ao requerente, ao uso, às demandas. Então tudo isso já previamente carregado no sistema. Como eu falei para vocês, o sistema, antes de tudo, é uma ferramenta é um sistema de informações geográficas, então a gente consegue enxergar feições vetoriais, feições matriciais. Nesse caso aqui a gente está vendo, por exemplo, os rios, né, a rede hidrográfica, onde eu posso mudar a cor da rede hidrográfica. Eu não quero trabalhar com verde, eu quero trabalhar com a cor azul, tá? Então aplico aqui, já está lá atrás o rio colorido em azul, tá? Então as outorgas, como a gente pode observar, cada outorga aqui a gente consegue atribuir um rótulo, e aí a gente consegue observar qual é o processo referente àquele pontinho de outorga. As outorgas também podem ser classificadas em função da sua data de vencimento. Como vocês podem ver aqui, as outorgas vencidas estão plotadas aqui de preto. As outorgas que faltam um mês para vencer estão plotadas aqui de vermelho, tá? Então isso facilita muito, né, a gestão do técnico. Ele visualiza quais outorgas que estão para vencer. Então aquelas outorgas que estão vencidas ou que estão próximas do vencimento, o técnico ele pode solicitar uma renovação daquela outorga, um processo de renovação, certo? Enfim, então nesse projeto a gente criou entidades hídricas para trabalhar com o sistema. Então a gente tem as entidades hídricas, né, que é a rede de drenagem, as bacias hidrográficas e as mini bacias. Então cada trecho de drenagem existe uma mini bacia, onde toda a chuva que cai naquela mini bacia ela drena para aquele trecho de rio. Então para cada trechozinho de rio existe uma mini bacia correspondente. E existe uma autocodificação, onde o sistema ele sabe qual é o trecho que está mais amontante, qual é o trecho que está mais ajusante, para fazer
a questão das propagações, né? Tanto propagação de vazões, que é o modelo hidrológico, e também a propagação das demandas, o efeito das demandas. Então, por exemplo, essa outorga aqui, vou dar um zoom para a gente visualizar melhor. Essa outorga, ela tem uma demanda que capta aqui, pode estar captando aqui desse trecho de rio, e o impacto dessa outorga, dessa demanda, vai ser sentido em usuários que estão a jusante desse usuário aqui. Então, esse impacto, né, ele é também avaliado através do sistema de suporte à decisão, certo? Então, isso é muito importante para o técnico avaliar se aquele novo pedido de outorgas ele está impactando algum outro usuário que já existe, que já está cadastrado no sistema, que já está retirando água. Então, é muito importante essa análise tanto do pré-impacto, antes daquela outorga ser aprovada, como do pós-impacto, que é a fase onde a outorga já está em vigência, certo? Então, a gente tem no sistema essa diferença do pós-impacto, do pré-impacto e do pós-impacto. Bom, como eu falei para vocês, a gente trabalha com entidades hídricas, né? As entidades hídricas de os trechos, né? Os trechos de rio, que é a rede de drenagem, as mini bacias, as outorgas, os reservatórios e os incrementos hídricos, como por exemplo uma transposição. Também transposições ou outros incrementos hídricos, né, podem ser cadastrados no sistema, ele funciona como uma entidade. Assim como a atribuição das vazões de referência que são utilizadas para fazer o confronto entre disponibilidade e demandas a fins de tomada de decisão. Então a gente precisa dessas duas informações. Qual é a disponibilidade hídrica disponível em cada trecho de rio e qual é a demanda também de cada trecho de rio. Então a gente precisa dessas informações para fazer o confronto e tomar a decisão dos pleitos de outorga. Bom, eu só queria apresentar aqui o gerenciador de outorgas, só para que a gente visualizasse aqui, ó, as outorgas que estão nesse projeto, que foram cadastradas através do Marcos. Então, todas essas outorgas aqui, são mais de 100 outorgas, já foram cadastradas no sistema. Já existem informações de cada outorga dessa, né, também já cadastrada no banco de dados, que foi carregada aqui quando eu abri o projeto. Uma coisa muito importante no sistema, em função dessa interação que a gente teve com os técnicos da APAC, eles observaram a necessidade de importar as outorgas através do sistema da ANA, do CNA, que é o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos da ANA. Então, com esse cadastro, a gente pode importar as outorgas e também a gente pode exportar as outorgas que já foram, né, incluídas no sistema, e a gente pode exportar o arquivo para ser importado pelo CNA. Então, a gente tem essa integração, né? O sistema já está integrado com a base da ANA, que é o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, além de poder exportar essas outorgas também para um arquivo em Excel, ou até criar um shape de outorgas baseado no que foi informado aqui, latitude, longitude, as informações dos processos. A gente pode criar os shapes, né, como já foi criado aqui. Não vou criar novamente porque o shape de outorga já foi criado. Bom, mas é importante, né, destacar essas questões aqui dos processos de importação e exportação com a integração com o sistema, com a base da Agência Nacional de Águas. Eu vou fazer uma simulação de outorga, só para vocês visualizarem aqui, ó, através do simulador. Isso já, eu estou fazendo uma simulação como se fosse o técnico da APAC para deferir ou não aquela outorga. Uma outorga que foi cadastrada, e daí eu vou fazer uma simulação no balanço. Eu vou abrir o simulador de outorgas e aqui a gente está vendo, ó, que as outorgas, algumas outorgas que já estão em amarelo, já estão com status de simulado. Então o técnico ele já simulou essas outorgas, mas ainda não estão incluídas no balanço, certo? Então só foi feita a simulação para avaliação prévia se aquela outorga pode ser ou não deferida. Ainda não foi adicionado no balanço. Algumas outorgas aqui a gente observa que não são cadastradas,
mas ainda estão aguardando por simulação. Então, o técnico ele só cadastrou, mas aquela outorga não está afetando no balanço, então ele pode deixar aqui em stand-by. Só para vocês visualizarem, as outorgas que estão só com status simulado, né, que, por exemplo, quando a gente quer fazer um novo pedido de outorgas, a gente só faz a simulação dela e avalia o pré-impacto daquela outorga e o pós-impacto, né, dela. Como é sem a outorga e como vai ser com a outorga, né, que é o pré-impacto e o pós-impacto. E a partir dessa análise, a gente então pode adicionar aquela outorga ao balanço. Através aqui do próprio simulador de outorgas, a gente pode adicionar essa outorga onde o técnico ele já viu que é possível deferir, a gente pode adicionar ela no balanço, então aquela outorga já vai estar impactando, né, no balanço hídrico. Eu vou fazer uma visualização dos resultados referentes a algumas outorgas aqui que já foram simuladas, só para que a gente observe aqui em resultados, balanço de águas superficiais, visualizador de outorgas, vai aparecer novamente, né, uma tabela semelhante do que a gente já viu, só que com ferramentas diferentes. Aqui é um visualizador de outorgas. Vou pegar essa primeira outorga aqui, que é uma outorga que já foi simulada, está aguardando a inclusão dela no balanço hídrico, e vou avaliar o impacto dela. Vamos lá, visualizar o impacto no balanço. Então o sistema ele já abre aqui alguns resultados, e a gente vê, tem alguns indicadores para que a gente avalie o impacto daquela outorga no balanço hídrico. E quando a outorga ela é simulada, o sistema dá a possibilidade de fazer uma comparação, como eu falei para vocês, do pré-impacto dela, ou seja, sem a outorga, e o pós-impacto, que é com a outorga. Então aqui a gente observa qual é o balanço hídrico no trecho que a outorga está ligada. Nesse caso aqui, o azul é a disponibilidade hídrica, o vermelho são as demandas, não existe nenhuma demanda hídrica, e o balanço hídrico é o saldo. Então o saldo aqui, todo positivo, né, igual à disponibilidade. Só que quando essa outorga, se essa outorga entrar no sistema, a gente já vê o pós-impacto dela. Aquela outorga ela já vai causar um impacto, mas a gente vê que aquele impacto não deixa nenhum mês do ano negativo. Aquela outorga tem uma demanda daquela outorga em janeiro, só que aquela demanda é inferior à disponibilidade hídrica, então ainda vai ter um saldo positivo aqui que vocês estão vendo em verde. Em verde é o saldo, e aí a gente vê que em nenhum outro mês, né, a gente tem saldos negativos, só saldos positivos com aquela inclusão daquela outorga. Outra coisa muito importante é perceber não só no trecho que aquela outorga está ligada, mas também o impacto que aquela outorga faz nos trechos e nos usuários que estão a jusante daquela outorga que eu estou analisando. Então, por exemplo, aqui nesse indicador a gente visualiza o perfil longitudinal. Essa linha preta é a Q90, é a disponibilidade hídrica, e nessa fase de pré-impacto, sem outorga, as demandas, todas elas são zeradas. Quando essa outorga ela entra no sistema, a gente já vê que essa demanda aqui é uma outorga industrial, a gente vê aqui abastecimento industrial, e a gente vê o impacto dela também nos trechos de jusante. Eu tenho uma demanda aqui no mês de janeiro, eu posso visualizar em fevereiro, já vai ser diferente, em março já vai ser diferente, então eu posso visualizar ao longo dos meses como um perfil longitudinal. No sistema só tem essa outorga cadastrada, não tem nenhuma outra outorga aqui ajusante, né, a essa. Se tivesse uma outorga ajusante, ia crescer mais nessa demanda hídrica aqui. Os usuários impactados, então eu tenho aqui a outorga, então tenho outros usuários impactados aqui, que já foram cadastrados no sistema, só que ainda não estão incluídos no balanço. A gente vê que o uso, né, ainda o uso dele está zerado, tá? Eles estão todos zerados aqui. Aquela outorga também não tem nenhum impacto ainda, porque não foi adicionada no balanço, é zero. Aqui é o pré-impacto, e na situação de pós-impacto, e aquela outorga impactaria também esses outros usuários que já estão cadastrados aqui no sistema. Então são 3 usuários aqui, a jusante dele, que vão ser impactados por
por essa demanda dessa outorga que eu estou analisando. O sistema também dá alguns indicadores de suporte à decisão, que são bem importantes, né, para que o técnico ele decida se vai deferir ou não aquela outorga, que basicamente são 3 perguntas. Existe algum mês com balanço hídrico negativo na mini bacia analisada, referente à mini bacia que aquela outorga está ligada? O sistema aqui já fala que não. Não existe nenhum mês com balanço negativo. Existem trechos de rio ajusante com balanço negativo? Também não. Aquela outorga não está impactando nenhum trecho ajusante e também não está impactando nenhum usuário também ajusante. Então ele faz esse indicativo aqui no pré-impacto, né? E aqui no pós-impacto também a gente observa que também aquela outorga não impactaria nenhum trecho, nenhum mês e nenhum usuário com saldo negativo. Então esses são indicadores onde o técnico ele pode ter a segurança de deferir aquela outorga com muita segurança, né? O sistema está fazendo toda a modelagem, todo o balanço, analisando, né, o impacto daquela outorga, tanto antes daquela outorga ser inserida como depois daquela outorga ser inserida, e com esses indicadores ele tem uma noção clara se ele pode ou não deferir. Uma coisa que também pode acontecer no sistema e que é possível é que pode acontecer que em algum mês aquela outorga ela não possa ser deferida, né? Algum mês ali o balanço fique negativo. Então o técnico ele pode deferir aquela outorga e sugerir uma revisão do valor para um determinado mês. Então é possível também fazer isso no sistema, solicitar revisão dos valores pedidos, né, pelo usuário para que um determinado mês não fique com balanço negativo, ou para que em um determinado mês aquela demanda não afete um usuário que já está ligado ao sistema. Além dessas ferramentas de visualização de resultados, o sistema também ele gera relatórios automáticos em função da conclusão do parecer do técnico, se é deferido, parcialmente deferido ou indeferido. Tá? Então, o sistema ele consegue gerar um PDF já com assinatura do técnico que está usando o sistema, e bem simples aqui, já sai o PDF e ele pode pegar esse PDF e anexar, né, como um parecer conclusivo que saiu do sistema, né? Cabe ressaltar que esses relatórios foram totalmente personalizados em função das necessidades técnicas, né, levantado aí pelos técnicos levantados pelos técnicos do setor de outorgas. Bom, além disso, a gente pode fazer visualização também do mapa, né, plotar os mapas aqui como um SIG, outro SIG qualquer. Então existem outras ferramentas aqui de geoprocessamento, onde a gente pode exportar figura, imprimir no A3, imprimir no A4, editar as propriedades aqui para fazer a exportação do mapa. Então tem várias ferramentas interessantes aqui que a gente está colocando para que vocês tenham o melhor sistema possível, né, para ter a segurança, né, ter a agilidade e a segurança no deferimento das outorgas. Bom, era isso que eu queria apresentar, acho que até passei um pouquinho do tempo, peço desculpas e fico à disposição para qualquer questionamento e dúvidas. Obrigado. Bom, agora a gente passa para as perguntas. Érica recebeu aí algumas perguntas que foram formuladas. Obrigada, Carlos Roberto. Bom, como vocês podem ver, a gente tem aí uma ferramenta que traz eficiência e inteligência ao processo de análise de outorga. Não é simplesmente facilitar e apertar botão. Então, permite análise de cenários, de visualização. Então, acho que é um ganho
considerável para a análise do processo de outorga. E, de fato, acho que foi uma cooperação, está sendo uma cooperação muito interessante, e acho que é aquela cooperação ganha-ganha, né? Ganha o órgão gestor e ganha a universidade, né, na medida que pode trazer os seus alunos para trabalhar numa ferramenta que, de fato, coloca o conhecimento, a pesquisa, num projeto de desenvolvimento que aporta uma ferramenta para uso prático. Então, acho que eu fui aluna de engenharia, hoje eu sou professora, e acho que, assim como meu colega Carlos Gilberto, acho que é uma grande satisfação, tanto para o aluno como para o professor, ver uma ferramenta utilizada na prática. Então, acho que Fernando Acioli pediu para fazer uma pergunta. É isso, Fernando? Tem mais alguma pergunta, Érica? É isso, Suzana. Mandei aqui para ela que ela não está. Para Érica. Passo logo então. Carlos, parabéns aí pelo sistema, vocês, a equipe aí da PAC. Minha dúvida com relação à liberação dessas outorgas é se existe alguma integração, né, nossa, né, da PAC, que está liberando isso, viu, Clênio? Também com as secretarias de agricultura, ou seja, essas outorgas são concebidas baseadas mediante só a questão do balanço hídrico, ou existe alguma priorização com relação às agriculturas da região, do local onde está sendo feito o pedido? Eu acho que essa pergunta é mais para mim, Roberto, do que para o Roberto, que é uma questão mais interna. Fernando, existem os usos prioritários que poderiam estar definidos, tá certo? Quem define os usos prioritários, e aí você pode colocar dentro de um sistema como esse tipo de informação para ele priorizar o uso, mas isso teria que estar definido nos planos. Isso aí seria um instrumento certo para definir os usos prioritários. A princípio, seriam os planos diretores que deveriam ser propostos pelos COBs, inclusive, com a participação, que seria a gestão participativa que se fala tanto, né? Que a gente valoriza. Então, isso aí não só com a Secretaria da Agricultura, mas você pode ter bacias com outro tipo de vocação que não seja agrícola. Você pode ter uma determinada bacia com uma vocação industrial, de uso industrial, ou de saneamento público. Tá entendendo? Hoje nós não temos essa prioridade, não temos usos prioritários do ponto de vista de uso, né? Propriamente. Certo. Mas tem como colocar isso no sistema? Você tem como anexar isso dentro do sistema, essa priorização? Olha, hoje não está, porque isso aí o técnico iria fazer na hora da análise, né? Isso é uma coisa meio que dinâmica. Isso aí teria que ser aprovado em algum instrumento. Ao meu ver, deveria passar, inclusive, pelo Conselho, tá entendendo? Para estar definindo o uso prioritário, que você vai estar fomentando um determinado setor. Né? E aí está ligado à economia no meio, está ligado a várias outras organizações do Estado, além simplesmente do uso da água. Entendi. Mas não vejo dificuldade não, Fernando, de você implementar isso num sistema como esse. Isso aí eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Mas minha pergunta diz mais em termos de planejamento do Estado, porque, por exemplo, você colocando isso na análise de um técnico, essa avaliação fica de uma forma discricionária por parte do técnico, entendeu? Mas você tendo isso dentro de um sistema, eu sei que é uma coisa muito ampla, que você tem que trabalhar com os planos diretores municipais, tem que fazer uma integração com outros órgãos do Estado, mas você facilitaria mais o trabalho, não ficando em si só na responsabilidade do técnico de ter uma decisão discricionária de liberar ou não a outorga. Entendeu mais ou menos? Entendi. Hoje o técnico não analisa o tipo de uso em função da região. Não vê essa questão de vocação regional para limitar tipo de uso, não. Isso hoje pediu, ele não vê essa questão de tipo de uso. Mas poderia se colocar isso dentro do sistema. Não haveria problema, não. Não, tranquilo, obrigado. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma é da professora Tereza Dutra, do IFPE. Está prevista a disponibilidade de informações para pesquisadores, membros de comitê de bacia biográfica e sociedade em geral. Eu vou tomar essa pergunta para mim. Sim, eu acho que nós, enquanto órgão de Estado,
A gente tem que estar sempre disponibilizando as informações. O que às vezes nos impede de fazer isso é a demanda mesmo, e o fato de não termos a sistematização das informações. Mas esse sistema ele já ajuda bastante, como todo mundo pode ver, né, na emissão de relatórios, de extratos de dados, e além do mais, eu tenho uma notícia para quem talvez está mais distante do sistema de gestão, a gente está com um edital aberto para a seleção de um sistema de informação de recursos hídricos para o estado de Pernambuco. Então, não só as informações de outorga, como todas as outras informações, quando esse sistema for finalizado, vai ser muito mais fácil a disponibilização, o acesso à informação. Acho que responde Tereza, né? E depois tem uma outra pergunta aqui de Ioná Ramé, que também é pesquisadora do IFPE, que gostaria de saber qual o modelo hidrológico utilizado no sistema e também como é feita a integração deste no sistema. Eu até sei, mas Carlos Gilberto responde. Essa é para mim. A gente está usando o modelo MGB, ele já é integrado no sistema para gerar as disponibilidades hídricas, então o modelo ele é um modelo chuva-vazão. Ele faz a simulação de uma série de vazões diárias e a partir dessa série ele extrai então a disponibilidade hídrica, que são as vazões de referência para cada trecho de rio. Então a gente trabalha a PAC trabalha com a Q90, mas essa Q90 pode vir através da modelagem, que está integrada no sistema, mas também é importante ressaltar que essa disponibilidade hídrica pode vir também através de outros estudos específicos, como por exemplo estudos de regionalização de vazões, específicos, né, para uma determinada bacia do estado de Pernambuco, que é o que está sendo muito utilizado pela equipe do setor de outorgas. Então já existem muitos estudos de disponibilidade hídrica usando metodologia de regionalização de vazões, e essas equações de regionalização de vazões estão sendo utilizadas para alimentar, né, a disponibilidade hídrica de cada trecho de rio do sistema. Mas o MGB também já está integrado lá, poderia vir através da modelagem hidrológica também. Bom, acho que com essa pergunta a gente já tem um tempo avançado e como a gente tem outros tópicos aqui para cobrir durante a tarde, queria agradecer mais uma vez ao Carlos Roberto e ao seu grupo. Na verdade, é uma equipe que se integrou ao trabalho com outros pesquisadores, com conhecimento da área de recursos hídricos, mas também com conhecimento de ferramentas, de geotecnologias, o que foi muito importante para o desenvolvimento de toda essa plataforma, esse sistema de suporte à decisão. Obrigada mais uma vez e por permitir a gente fazer essa divulgação aqui também. A gente ainda está finalizando, o produto não está completamente em operação, está em fase de teste, mas eu fiz questão de trazer isso como uma novidade. Justamente a gente só fala das dificuldades, que tem carência de pessoal, que a gente tem que buscar inovações, buscar conhecimento e trazer, de fato, inteligência ao processo, não só mais pessoas trabalhando, assim, ferramentas que facilitam. Obrigada mais uma vez ao FAO e à equipe da outorga, que também sem essa integração a gente não ia ter nada que fosse utilizável. Exatamente. Bom, obrigada, pessoal. E aí, agora eu já passo a palavra para mim mesma.